Que bom que você clicou. Significa que você sobreviveu a mais de um ano de crise. E que crise, hein? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como sobreviver à crise, do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista de mercado, de oportunidades, de como lidar com toda essa crise, como lidar com toda essa situação de mercado complicada. Eu convidei 9 grandes amigos, 9 artistas de áreas diferentes para falar sobre como eles têm pensado isso, como eles têm agido, como eles têm enfrentado essa situação e dar algumas dicas para como a gente pode lidar melhor com isso. Durante essa pandemia, desde o começo dela, eu passei por várias fases. A primeira foi de revolta total por ver a agenda simplesmente evaporar, né, em questão de 7, 10 dias. Todas as programações, toda a agenda do ano inteiro simplesmente se foi. E era uma agenda razoavelmente boa. Desse momento de negação, de achar que as coisas iriam ser só uma fase pequena, um momento que talvez em 3, 4, no máximo 6 meses, as coisas voltariam. Veio o luto, porque eu percebi pelas notícias, pelas coisas e pela forma que as coisas se encaminharam, que as coisas realmente iriam demorar, e aí eu praticamente desci uma ladeira de depressão, de tristeza bem profunda, mas que a resiliência me ajudou a me trazer de volta e tentar colocar projetos que eu sempre pensei em fazer, sempre quis fazer, mas não tinha tempo pela não disponibilidade, né? Projetos basicamente que dependiam de mim só, e eu comecei a colocar esses projetos em prática, projetos que a princípio não monetizavam, mas que depois de pronto consegui colocar eles em uma caixinha ali, e hoje eles dão algum tipo de retorno. Por conta disso também fui procurar novas formas de monetizar minha arte, de monetizar aquilo que eu produzia. Encontrei também, por exemplo, bancos de trilha, e nesse caminho que a rotina continuou assim muito diferente, com poucos trabalhos, com uma rotina, vamos dizer assim, de menos correria, eu também comecei a desenvolver uma necessidade, uma vontade muito grande de poder ajudar as pessoas que talvez estivessem sem perspectiva. Eu comecei a ensinar um pouco daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, trabalhar com música para publicidade. Então eu fui tentando criar mecanismos para ajudar pessoas a terem novas perspectivas, né? Para a gente não perder uma geração talvez inteira de músicos, de gente que poderia viver de arte, mas não vai viver justamente por conta da pandemia, e que talvez no futuro, quando as coisas voltarem, né, vamos dizer assim, voltarem a esse novo normal, essas pessoas já vão estar alocadas em outras atividades e a nossa arte vai ter uma quebra geracional. E isso não é bom para a nossa arte. Então, eu acabei desenvolvendo essa vontade de ajudar. Hoje em dia faço isso e tento me manter criativo, produtivo e útil para as outras pessoas, né? Porque esse ecossistema da economia criativa, ele toca a todos. Todos temos uma responsabilidade de ajudar toda essa cadeia. Então, dessa forma, eu me sinto realmente feliz, me sinto importante nesse processo de recuperação. É isso. Eu sou Alessandro Ramos, eu sou ator profissional há 25 anos em teatro, TV e cinema. E também trabalho como locutor em vídeos publicitários, institucionais, e também crio vozes para personagens de animação digital, que também é muito legal e eu adoro. E nesse universo, eu conheci o Maurício, que é um profissional super respeitado nessa área. E eu tive a felicidade de estar ao lado dele em projetos com muito valor artístico, mas também com muitos desafios. E tá aí uma coisa muito legal para a gente conversar, sobre desafios. Porque não importa a profissão que a pessoa escolha, ela tem que aceitar desafios ou ela não vai sair do lugar. É a famosa zona de conforto. Tá bom, todo mundo fala sobre isso. E tá certo. E quem se liga, vai longe. Mas a maioria prefere ficar nessa zona confortável.
O que não é necessariamente um defeito, porque nós herdamos isso dos nossos antepassados. Está no nosso DNA, psicológico e emocional. Imagina que na época das cavernas, estar na zona de conforto era uma questão de sobrevivência, o mundo era muito hostil. Então, eu domino, eu conheço, estou protegido. Só que nós evoluímos. E hoje é o contrário. Para você sobreviver, você precisa sair da zona de conforto, se desenvolver como ser humano, se aprimorar como profissional e desbravar, empreender. Ainda mais no século XXI, onde o mundo gira cada vez mais rápido. Se você insiste em ficar na zona de conforto, logo você é ultrapassado e se torna obsoleto. E agora com a pandemia e pós-pandemia, com certeza, tudo isso acelerou. Onde não basta você se aprimorar e se capacitar profissionalmente. Não basta você investir no seu desenvolvimento pessoal. Você precisa também aprender a se comunicar através do mundo digital, que hoje vai muito além das necessidades de vaidade, lifestyle, entretenimento. É uma necessidade profissional. Então, hoje, pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia, a palavra de ordem é: saia da zona de conforto. Reinvente-se. E não é para você mudar, é para você ir em busca da sua melhor versão. Aprimore-se. Desta maneira você vai se fortalecer, você vai se encontrar e você vai ser um profissional e um ser humano muito melhor. E desta maneira você vai trilhar novos caminhos, com novos horizontes e novas conquistas. Isso fará com que você tenha muito mais satisfação pessoal, profissional e saúde mental e emocional para ter a vida plena que você deseja, seja ela qual for. Eu vou falar um pouco da coisa do aspecto prático e um pouco do aspecto subjetivo da gente lidar com essa crise toda, né? Na parte prática, é uma coisa muito simples que eu tenho para falar, que é o seguinte: eu acho que essa crise, né, que surgiu, a coisa da pandemia e tudo mais, ela afetou de maneiras muito diferentes cada um de nós, né? Teve gente que se afetou mais, teve gente que se afetou menos, para uns não mudou quase nada, para outros mudou muito. Então, isso coloca a gente em situações muito diferentes. Mas uma coisa que eu acho que pode servir, principalmente para quem esteve mais afetado ou um pouco afetado, é o seguinte: não é hora da gente ficar exigindo perfeição do mundo. Perfeição lá de fora, perfeição das oportunidades, perfeição dos orçamentos, perfeição das situações, porque se a gente ficar muito inflexível e quiser que tudo funcione muito bem, a gente vai trabalhar menos ainda. Então, acho que é uma hora da gente ficar um pouco mais flexível. Se o trabalho que a gente sempre fez ficou mais escasso, a gente tem que se abrir para alguns trabalhos que a gente não costumava fazer, entendeu? Então, procurar, às vezes, até trabalhos mais modestos, serviços que a gente não fazia. Então, se você só fazia trilha original, mas o mercado está pedindo trabalho com trilha pesquisada, faz trabalho com trilha pesquisada. Eu acho que a gente sempre tem uma saída honrosa para explicar ao cliente: olha, o momento está difícil, a gente está sentindo essa demanda no mercado, então eu estou oferecendo isso aqui também. A gente pode sair bem na fita, mesmo oferecendo alguns trabalhos mais baratos e que a gente geralmente não faz. Então, é isso que eu particularmente procurei fazer em alguns casos e me colocar disponível para essas pessoas, né? Então, é isso, flexibilidade. Bom, isso na parte prática. Na parte interna da gente, eu vou ler 3 trechos de livros interessantes aqui, mas queria falar uma coisa. Seguinte, essa pandemia, ela coloca a gente diante de uma das coisas que o nosso cérebro menos gosta, que é o sentimento de incerteza, né? Incerteza para o cérebro é muito aversivo, porque a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é a que controla mais o que a gente faz, ela é muito focada na sobrevivência, né? De sentir que a gente está seguro, de que a gente tem um horizonte, de que a gente pode esperar coisas. E uma das coisas que a gente menos tem hoje é horizonte. Horizonte de grana, horizonte de vai voltar, não vai, quando é que vai ter trabalho, quando é que vai voltar a ser o que era, vai virar o quê? Quer dizer, a gente não tem muito esse caminho. Então, essa incerteza, ela pode ser muito paralisante para a gente. A tendência do cérebro, de repente, é buscar uma gratificação imediata fazendo outra coisa
do que começar um trabalho ou uma atividade que ele, por exemplo, não sabe se vai ter resultado. Sempre que a gente não tem certeza de algum resultado, a nossa tendência é parar ou adiar. Então a gente tem que ficar atento a isso. E como é que a gente muda isso? Começando, fazendo, mesmo sem vontade. Porque quando a gente começa, a gente bota o nosso motor em movimento, o nosso cérebro ele sai um pouco dessa parte mental de ficar pensando, ai meu Deus, será que vai ter, será que não vai? E ele se envolve com o fazer, com a atividade gera um motor na gente. E aí, de repente, a gente depois percebeu que a gente caminhou, a gente avançou, a gente fez alguma coisa, a gente entregou alguma coisa, a gente criou uma oportunidade. Então, basicamente é isso, se concentrar no presente, dar o primeiro passo, ficar ali na atividade, concentrado para gerar esse motor interno, que é uma reação natural da gente. É a lei da inércia. Objetos em movimento tendem a continuar em movimento. Objetos parados tendem a continuar em repouso. É a mesma coisa com a gente. Por isso que se colocar em ação é importante. Eu vou ler 3 trechos rápidos que eu acho que são bacanas. Um do Eric Maisel, que é uma espécie de um tutor artístico, autor de livros. Ele fala assim: se você espera por um momento melhor para criar, melhor do que este mesmo momento agora, se você espera até que se sinta estabelecido, divinamente inspirado, perfeitamente centrado, livre de suas preocupações habituais ou livre de sua própria pele, esqueça isso. Você ainda está esperando amanhã e no dia seguinte, perguntando-se por que nunca conseguiu começar, perguntando-se como fez um trabalho tão excelente em decepcionar a si mesmo. Então é isso, é um pouco aquilo que eu falei no início. Parar de esperar por situações perfeitas, entendeu? Tanto nossas quanto do mundo externo. Começar a fazer, tá? Outro livro muito legal chamado The Inner Game of Tennis, é o jogo interior do tênis, do Timothy Galway. Ele fala muito de uma coisa muito interessante que é o seguinte: todo jogo é composto de 2 partes, um jogo externo e um jogo interno. O jogo externo é jogado contra um adversário externo para superar obstáculos externos e para alcançar uma meta externa. E o jogo interno é o jogo que ocorre na mente do jogador. Ele é jogado contra obstáculos como lapsos de concentração, nervosismo, dúvida e autocondenação. Em resumo, ele é jogado para superar todos os hábitos de mente que inibem a excelência do desempenho. É isso. Esse livro é muito legal e ele mostra muito esse jogo que acontece no dia a dia da gente. A gente tem uma trilha para fazer, esse é o jogo externo. E o que acontece no nosso jogo interno? Ou o que acontece no nosso jogo interno quando a gente quer começar um projeto nosso, né? Às vezes as condições lá fora até estão fáceis para a gente ir, mas é a gente que atrapalha a gente, né? E a última coisa é um psicólogo japonês que ele fala assim: comece a agir agora, sendo neurótico ou imperfeito, ou um procrastinador, ou doentio, ou preguiçoso, ou qualquer outro rótulo pelo qual você se descreve incorretamente. Vá em frente e seja a melhor pessoa imperfeita que puder e comece as coisas que deseja realizar antes de morrer. É isso, gente. Bola pra frente, desculpe o vídeo grande aí. Sucesso pra gente. Eu, da minha parte, Maurício, eu tento buscar novos caminhos no que eu trabalho, em comunicação, né? Então, se não dá mais para dirigir, estar no set, ou isso acontece muito raramente, porque, enfim, com a crise, com essa coisa toda, não se pode sair, eu procuro outras coisas. Então, eu abri uma empresa de comunicação de redes sociais, estou metido numa startup de comunicação com propósito, enfim, né? Tem que procurar outras coisas, e isso é bacana, porque você está evoluindo, você tem que estudar, você tem que correr atrás, isso é muito legal, é o que me move todo dia, né? Outra coisa, eu converso muito com amigos, com outras empresas, com parceiros de trabalho, porque essa troca de ideia e de informações é muito importante, até porque ninguém vai sair sozinho disso tudo, né? É sair em conjunto. Para mim, manter a minha cabeça tranquila, focada, então um modo mental positivo. Então, quando a coisa está pegando muito, eu dou aquela parada, aquela respirada. Tem dias assim que uma vez por semana, uma coisa que eu faço assim, eu desligo tudo, desligo
e não penso mais em trabalho, em coisa, não penso. Isso me dá um restart que é muito bacana. É isso que eu faço. Dou boas caminhadas onde vem muitas ideias, eu adoro caminhar, né? Exercício físico, faço meditação para poder manter a tranquilidade e a mente focada, a respiração, saber aquietar tudo. Isso me ajuda muito. Então, o que eu tenho feito é isso. E ao invés de ficar sentado esperando, eu vou correndo atrás de outros caminhos, possibilidades que existem, que estão aí. Bom, eu sempre fui a favor de diversificar. Então, dar aulas, dar aula de tecnologia, se você manja disso, produzir conteúdo, gravar, tocar ao vivo. Claro que o ao vivo está fora de questão nesse momento. Então, quais as outras formas que a gente pode ter aí de criatividade para rentabilizar? Então, eu vou sugerir algumas, que são relativamente novas, assim, no radar de alguns, tá? Produzir conteúdo. Hoje você tem muitos sites que vendem conteúdo para produzir comerciais, para produzir trilha, podcast. Então você pode produzir trilha sonora para vender nesses bancos de trilha, você pode vender beats, loops de sample, por exemplo, você toca violão e guitarra, você pode criar várias sequências harmônicas, riffs para vender nesses bancos de sample, Splice ou Sounds, uma série de outros provedores de conteúdo, Loop Masters. Entrar em contato com essa galera e falar que você tem um conteúdo, demonstrar seu conteúdo e passar a vender com eles. É uma forma de rentabilizar bem legal. Mas uma coisa interessante que está nova no radar aí, se você é compositor, se você produz trilhas, se você compõe com letra, música pop, seja qualquer tipo de música, principalmente eu acho para esse nicho, se for uma música muito específica, é o negócio de NFT. Eu sei que parece mais um boom daqueles de internet, né, que pode virar fumaça, mas o fato é que é o seguinte, já temos 2 plataformas de venda de NFT para fonograma e para obras, composições, né? Você pode vender, por exemplo, você tem uma banda, um exemplo, você tem, sei lá, Barão Vermelho, aí o cara vai, vender a primeira música que eles gravaram, então o cara coloca lá o fonograma ou a obra mesmo, a composição, para vender, quer vender 50%, é uma espécie de criptomoeda da negociação, né, de criptomoeda da música. Então um cara que é muito fã do Barão Vermelho vai lá, putz, eu quero comprar, bota um preço lá e esse cara que compra pode negociar de novo, aquilo vira ação. Então é difícil de entender esse conceito pra gente, é meio novo, né? Tudo é muito novo nessa área de trading, né? Do que o NFT está vendendo, na verdade, não dá para saber direito, não é muito tangível, mas é fato. Então, isso que eu sugiro de você pesquisar, tem uma plataforma chama Phonogram.me, né? Phonograme. Dá uma olhada nessa plataforma, o Abu Janra já é meio embaixador aí dessa plataforma, já está fazendo música com NFT para lá. Eu acho que pode ser um negócio muito rentável, se, como tudo que é novo, você tem que sacar o que funciona e o que não. Até em relação a banco de trilhas, tem gente que produz trilha mais tradicional e, por exemplo, esses bancos têm uma demanda de trap, por exemplo, que muitos compositores não fazem nessa linha. Mas é uma coisa nova, então vale a pena você assimilar essas linguagens, sabe? Então, uma outra coisa que eu sugiro também, que você diversifique seus estilos, esteja mais aberto às tendências de mercado, para que você possa produzir conteúdo vendável. Veja, a gente não está falando da arte aqui, pessoal, do seu disco que você vai lançar, do seu portfólio, nada disso. A gente está falando de trabalho, né? De gerar conteúdo que gere retorno financeiro. Então, para isso, você precisa estar plugado na tendência de mercado. O que vende? O que vai me gerar um retorno financeiro? Então, para banco de trilha, para sample, essas coisas, você tem que sacar o que vende. Então, também uma dica deixa eu entender e me inteirar mais dessas tendências, daquilo que gira mais.
porque a gente está falando de retorno financeiro, né? De gerar rentabilidade. Ah, outra coisa também. Se você é muito bom em um assunto na música ou tecnologia, se você é um cara que sabe mixar muito bem, se você é um cara que sabe fazer sound design muito bem, dá aula disso. Ah, João, mas eu não sei como eu vou fazer. Cara, tem uma plataforma pronta ali que os caras, você não vai pagar nada, eles vão ganhar na porcentagem, que é o Hotmart. Você vai no Hotmart, cria um curso lá, tem inclusive todo o caminho para como você fazer, cria seu curso, vende seu conteúdo, coloca no YouTube, e é isso, né? Hoje em dia não basta você ser um artista super competente hoje, ou um músico, um arranjador, compositor. Claro, se você já tem um lugar estabelecido no mercado e está super consolidado, tudo bem, mas tem muita gente começando e muita gente que não está tão consolidado, não tem esse espaço. Então, uma forma de você fazer isso é começar a divulgar você mesmo. A gente tem que se vender. Então, eu acho que você pode fazer vídeo do seu conteúdo no YouTube, começar a promover aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que você sabe ensinar bem, e aí você vende um curso no Hotmart. Então, acho que essas dicas aí são novas formas que a gente pode rentabilizar fora do modelo padrão de negócio. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo Abreu, eu sou diretor de criação e um dos sócios da Studio Like, que é uma empresa especializada em conteúdo, interatividade e tecnologia. A gente atua mais no mercado de eventos corporativos e exposições, ou seja, a gente foi super impactado com a pandemia, não só nós, como agências, clientes, parceiros e até concorrentes. Então, é uma situação muito ruim que a gente vê acontecendo no mercado, gente perdendo emprego, sem falar as pessoas que ficam doentes, os amigos, os familiares. Enfim, uma situação muito difícil, certeza que vocês estão vivendo isso como eu e como todo mundo. Então, um sentimento constante de luto, uma coisa bem triste, assim, tem dias bem difíceis de seguir o dia, uma sensação trevas mesmo. E aí, como é que faz, né? Tem que produzir, tem o dia pela frente, não dá para ficar o tempo todo cabisbaixo, tem que seguir em frente. Bom, eu tenho uma dica aqui para você que eu faço e funciona para mim, então talvez funcione para você, que é meio óbvio, mas é a prática de atividade física. Então não precisa ser nada do outro mundo, mas, cara, tá meio down, tá meio sem energia, bota a máscara, sai, dá uma caminhada, não precisa correr, mas dá uma caminhada, aquela bela caminhada para chegar meio suadinho, vai liberar serotonina, vai melhorar o seu humor, vai dar disposição, ainda mais se você estiver sem energia. Tem uma mágica que acontece que você gasta energia e parece que repõe a energia. Então, assim, tiro e queda. Ah, não quer dar uma caminhada? Legal, faz agachamento. Não quer fazer agachamento? Faz flexão. Se tiver uma barra, faz barra. Se tiver um pezinho, manda ver no pezinho. Se tiver academia aí, puder fazer, vai para academia. Faz o que você puder fazer, mas faz alguma coisa de atividade física que realmente você vai ver o reflexo. Isso vai se refletir não só no teu humor, como na tua disposição, e o bem-estar geral. Isso dá uma bela de uma ajuda nesses dias aí difíceis, ajuda a gente a ter força para encarar o que der e vier. Tenho feito, tem funcionado para mim, e acho que vai funcionar para você também. Tá cheio de gente no YouTube ensinando treininhos e coisinhas para fazer em casa. Sim, não tem desculpa, Mel. Dá para fazer em 5 minutos, até se for o caso. Eu vou deixar uma palavra extremamente básica e, ao mesmo tempo, extremamente difícil de fazer nesses dias, que é o seguinte: vamos manter a saúde física, saúde mental, saúde espiritual. A gente está vivendo uma fase brutal no mundo e aqui no Brasil, e vai passar. Isso vai passar, eu sei que é um chavão, mas vai passar. É duro a gente passar por isso, mas isso vai passar por nós, e vamos nos manter bem, manter fisicamente, mentalmente, que eu sei que é muita pressão que a gente tem sofrido, e como músico que vive de fazer show, eu tô há basicamente 1 ano sem trabalho assim, desse tipo, né? E é o que eu tenho tentado fazer todos os dias, manter um foco no fim da jornada. Quando a coisa aperta no meio da história, olha para o final. Vai passar, e se Deus quiser a gente vai passar bem, com os arranhões, com os bons machucados,
mas a gente vai se reerguer. O que foi mais desafiador foi organizar a nossa rotina em casa. Ter que cumprir a agenda de gravações com filhos em casa é um pouco desafiador. Várias vezes minha filha dormiu aqui no chão da cabine enquanto eu gravava, porque eu comecei a estender as minhas horas de trabalho, já que eu não podia sair, não podia fazer nada. Eu falei, eu vou arrepiar de gravar e trabalhar o máximo que eu puder, porque eu não sabia se o mês que vem eu teria trabalho. Então, eu comecei numa vibe de gravar assim por muitas horas, o que também não foi legal. Isso acabou atrapalhando um pouco, cansando bastante a gente, e principalmente mentalmente, porque você chega uma hora que a concentração não é mais a mesma. Aí eu comecei a ter que estabelecer algumas rotinas, inclusive de horários de gravação, porque senão você não tem hora para comer, para dormir, para nada, né? Então isso foi importante de colocar em ordem isso. E uma das coisas que acho que todo mundo fez durante a pandemia foi fazer cursos online. Se eu posso dar uma sugestão ou dica, faça muitos cursos, mas procure fazer cursos que não sejam diretamente ligados à tua área profissional. Faça também, mas se puder, faça também cursos que não estejam ligados à sua área. Primeiro porque senão você fica muito bitolado num único assunto. E, enfim, nós precisamos de outros aprendizados. Então eu fui aprender coisas que eu dizia que não tinha tempo, e não tinha mesmo, e durante a pandemia esse tempo eu tinha mais. Então eu fui aprender sobre plantas, sobre aromaterapia, terapias integrativas. Fui estudar também assuntos de autoconhecimento, até como forma de aprender como eu posso lidar com a situação da pandemia, quarentena, perdas de pessoas na família, amigos, etc. O que é uma coisa que a gente ainda aprende a lidar. Então, isso para mim foi primordial. Não ficar o tempo todo de forma workaholic fazendo o meu trabalho de forma alucinada. Eu tinha que ter um período de descanso. Então, essa foi uma coisa que me ajudou bastante. E se eu posso dar alguma sugestão para você durante essa pandemia que ainda permanece, apesar da gente já ter a perspectiva da vacina, mas para todo mundo ainda é uma coisa que demora mais um pouquinho, mas a gente sim, se conectar com pessoas diferentes e tudo mais. Como tudo hoje é online, a gente consegue falar com pessoas de diferentes áreas profissionais, diferentes nichos, sobre outros assuntos e aprender coisas novas, né? E experimentar, porque às vezes a gente fica tão acostumado de uma forma presencial, né? De uma forma meio analógica, digamos assim, e às vezes o digital ele proporciona coisas novas que a gente precisa ainda descobrir. Então, a minha sugestão e o que eu fiz para que eu pudesse confrontar esse período foi exatamente esse. Aprender coisas novas que não são ligadas diretamente ao meu trabalho, como forma também de lidar melhor com esposo, filhos e o dia a dia. E estamos sobrevivendo, senão eu não estaria aqui fazendo essa mensagem. Então, acredito que você também, desejo toda a sorte do mundo, para que você que esteja vendo esse vídeo agora também possa superar isso e chegar no fim são e salvo, literalmente, né? E que você possa continuar aí com bastante calma, tranquilidade, saúde mental, para que você consiga seguir a sua jornada de vida. Esse período de pandemia tem sido desafiador para todos nós, mais para uns do que para outros, porque para uns a pandemia chegou bem perto mesmo, deixando marcas, tirando pessoas queridas. Para outros, ela não passa de uma notícia na televisão, de um número na televisão, de um lugar no noticiário. É uma época muito diferente de todas que a gente já viveu, onde o mais difícil hoje em dia é a gente se informar. Qual é a verdade? Qual é a informação que é útil para nós? Eu me lembro da época da década de 70, quando houve a epidemia de meningite. Eu tinha 9 anos de idade, passamos pela mesma situação. Eu tinha 9 anos, a gente ficou preso em casa durante 3 meses e nós assistíamos na TV notícias a respeito da meningite, da vacinação da meningite,
E um diferencial que tinha naquela época é que passava muito na televisão o aspecto de cuidado, dos cuidados que a gente precisa ter com saúde, com lavar as mãos, com higiene pessoal, né? Muito difícil, muito diferente de hoje, que muitas vezes se mostra imagens das pessoas dentro do hospital, entubadas, respirando mal, né? Então a gente fica muito impressionado e a gente não sabe aonde achar notícias diferentes dessas nos meios de comunicação, nas rádios, nos jornais, nos anúncios, né? E a gente fica pensando qual é a melhor, o que a gente pode tirar de positivo da pandemia, o que a gente pode tirar de positivo de todo esse período. Afinal de contas, já faz mais de um ano que nós, profissionais de música, estamos sofrendo diretamente o impacto dela, o impacto mercadológico, o impacto social, o impacto em todos os aspectos, até artístico. Tem pessoas que não se lembram mais como é estar na frente de tantas pessoas juntas, tocando, executando a sua função. E pensando durante todo esse tempo, uma das coisas que me veio na minha cabeça é justamente olhar para dentro de si e fazer uma faxina geral. Faxina geral dentro da sua casa, dentro de você. Faxina geral dentro do aspecto artístico, faxina geral dentro do aspecto técnico, do aspecto conceitual, aspecto financeiro, o que realmente importa para cada um de nós. Não tem trabalho? Tudo bem, então deixa eu aprimorar aquilo que faz tempo que eu não tenho tempo para aprimorar. Deixa eu estudar aquilo que faz tempo que eu não tenho tempo para estudar. E eu tenho feito isso durante esses tempos e tem sido bastante proveitoso para mim, porque eu tenho limpado a casa, ou seja, tirado o entulho fora daquilo que sempre me atrapalhou e aberto mais espaço dentro de casa, da casa. E está cabendo cada vez mais móveis novos, valores novos, pensamentos novos, principalmente com relação aos outros, a como fazer música com os outros. Não só fazer música comigo, mas como fazer música com os outros. O valor da amizade com os outros, o que os outros precisam, o que é real e o que é valioso realmente nessa vida. Tem sido muito importante, tem sido muito doloroso para alguns, mas tem sido um olhar-se para dentro, necessário e cada vez mais importante para que a gente possa voltar a seguir, a andar para frente, quando tudo isso voltar a ser um novo normal. Como era, não vai ser mais. Então a gente precisa começar a entender como será depois que tudo isso passar. E vai passar. Essa é a certeza. Vai passar. Quanta dica preciosa, quanto conselho bacana, quanta palavra de ânimo. Muito obrigado, amigos, por essas palavras, por terem participado de forma tão generosa, dando seu tempo e tocando nesse assunto que é tão difícil de falar, porque toca no íntimo da gente. Todo mundo está vivendo um problema, todo mundo está tendo que aprender a lidar com isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, se inscreve, clica no sininho para o YouTube te avisar quando tem vídeo novo, dá um like, deixa um comentário, vamos continuar o papo. Eu sempre respondo aos comentários, gosto muito de continuar a discussão nessa caixa aqui embaixo de comentários. Obrigado, até mais. Tchau.